Pronto, estou gravando. Eu acho que já vai para a nuvem aqui. Apareceu duas opções, na nuvem e no computador. Deixa eu ver se eu acho teu slide aqui. Pronto. Projeta ele aí, por favor. Pronto, tudo certo, Hernani? Dá para ver direitinho aí? Dá sim. Assim. Tá. Eu passei o mouse aí para ti. Não sei se dá, não sei se vai dar para tu conseguir. Eu tô pelo celular, então eu acho que é melhor Né? tu ir fazendo isso. Tá? Eu falo pra ti e tu passa. Tá. Vai apresentando aí o projeto para quem não conhece e eu vou organizando aqui para a gente começar, tá bom? Tá. Antes de tudo, eu queria me apresentar, né? Eu sou Hernani, eu sou psicólogo. Eu tenho formação na abordagem centrada na pessoa e atualmente eu sou psicólogo clínico e também estou como psicólogo do Centro de Referência à Assistência Social daqui da minha cidade, que é em Araripe, no Ceará. Enfim, essa ideia surgiu no sentido de poder a gente discutir as principais bases de pensamentos da abordagem centrada na pessoa e também tendo como base alguns textos principais do Rogers e outros autores, como a gente está utilizando hoje aqui. Enfim, e a ideia é justamente essa, a gente poder discutir as bases que dão forma que a gente entende hoje como abordagem centrada na pessoa. Enfim, alguma coisa para falar, Mário? Não, só vou me apresentar para quem não me conhece ainda também. Sou Mário, sou psicólogo clínico também, com a Hernani. A gente se conheceu aí nesse período de quarentena. A CP acabou aproximando muita gente, foi um dos parceiros aí que eu consegui no caminho, muito bacana. Já comecei a acompanhar pela página lá do ACP Cariri, sempre gostei muito do conteúdo que ele postava. A gente foi conversando, trocando ideia e fomos nos aproximando aí. E de repente surgiu aí, inclusive do Hernani como iniciativa, a proposta para a gente estudar um pouquinho a abordagem. Hoje, só para quem entrou agora ou para quem de repente não ouviu, não está sabendo direito, a gente vai estudar as fases do desenvolvimento da ACP. Hernani vai apresentar aí os capítulos 3, 4 e 6 do livro. Como é o nome do livro, Hernani? Do diagnóstico à abordagem centrada na pessoa. Isso. E, ao final, também vou apresentar um mapeamento de alguns outros teóricos, bem rapidamente, bem sucinto, inclusive, para a gente poder visualizar e vislumbrar outras perspectivas também de estruturação das fases do desenvolvimento da CP. Lembrando que é um grupo de estudo, então se alguém que leu, ou mesmo que quer perguntar ou alguma coisa durante a apresentação, é só liberar o microfone e perguntar, tá? Fiquem à vontade em relação a isso. O objetivo é que a gente possa discutir, aprender, questionar e aprimorar mesmo o nosso conhecimento. Então, fiquem totalmente à vontade para que não seja só uma mera apresentação, né? Talvez uma perspectiva mais de conversa, de troca. Isso mesmo, podem ficar à vontade de fazer comentários, perguntas, tá, gente? Sinta-se à vontade. Espera só um instante, tá, Mário? Só um instante. Eu acredito que, assim, estudar as fases da abordagem centrada na pessoa é algo bem complexo, assim. Principalmente se a gente pensar pelas inúmeras influências que o Rogers teve durante a vida, né? Mas, geralmente, se tem três principais fases, né? Do pensamento do Rogers, de desenvolvimento da teoria, que é a não diretiva, a reflexiva e a experiencial, que é justamente como é colocado pela Adriana Belém no livro dela. Enfim,
Então, vamos começar logo pela primeira, né, a fase não diretiva, ou psicoterapia não diretiva, como é colocado pela Adriana. Pode passar, Mário? Foi. É, a terapia não diretiva, que é compreendida entre 1940 e 1950, que é quando o Rogers estava em Ohio, né, que aqui ele desenvolve diversos estudos, tanto a partir do Constant, enfim, no intuito mesmo de desenvolver uma nova teoria. Se alguém já teve a oportunidade, por exemplo, de ler o livro do Rogers, o Psicoterapia e Consulta Psicológica, e o Tornar as Pessoas, vai perceber que existe assim, muitas diferenças assim, na linguagem em que ele fala. Se você perceber, assim, no Psicoterapia e Consulta Psicológica é um Rogers bem pragmático, muito preocupado assim, com viés científico, empirista, e já no Tornar as Pessoas é algo mais existencial, enfim. Então, esse momento é um período marcado por uma busca de desenvolver uma teoria de base empirista, a partir de um paradigma cientão. Ou seja, a partir desse paradigma é que o Rogers desenvolve as suas pesquisas, tendo em vista que ele meio que assim, havia um contraponto, tanto em relação à psicanálise, quanto com relação ao behaviorismo que era dominante naquela época. Enfim, até aqui tudo bem para vocês? Se alguém tiver algum comentário, que eu fico falando sozinho e fico achando que eu tô falando só para mim. Fica à vontade, vai falando aí, quando der aqui a gente fala alguma coisa. Tá, beleza. Então, assim, então nesse momento, ele busca justamente buscar análise e resultado principalmente de processos de psicoterapia que sejam observáveis. Para ele era o que importava naquele momento. Poder observar para poder, a partir disso, extrair, digamos assim, de uma certa forma, bases para a nova teoria em que ele queria. Que a princípio dizia ele que não era exatamente uma teoria que ele queria desenvolver, mas sim uma técnica de psicoterapia. Enfim, pode ir passando, tá, Mário? Tá. Então, assim, nesse momento, principalmente se a gente pensar em terapia não diretiva, se vocês forem olhar em outros lugares, outras biografias, tanto vai estar aconselhamento não diretivo, psicoterapia não diretiva, você vai encontrar algumas nomenclaturas diferentes, terapia do insight, enfim, que nesse momento tinha algumas características assim que eram bem importantes de se observar nesse momento do pensamento do Rogers. Principalmente no que diz respeito nas bases que ele tinha, que ele compreendia o processo de psicoterapia. E assim, esse momento foi um momento, digamos assim, bastante polêmico por Rogers, principalmente pelos não entendidos que houve com um termo não diretivo, que causou muita polêmica na época, muitas críticas. Afinal, quando o Rogers apresentou essa teoria dele lá em Minnesota, em 1940, ele dizia que não era uma terapia que buscava resolver um problema específico, mas auxiliar as pessoas em crescimento. Então, imagina só o impacto que isso causou, principalmente por... Né? Enfim. Tu, tu adiantou, Mário? Foi mal. Não, né? Mas volta, volta. Mário?
Oi, é aqui, características? Volta mais um. É isso. Aí. Gente, alguém tem algum comentário, alguma pergunta sobre esse momento? Até aqui? Eu vou acreditar que não. Aqui ninguém falou nada. Só lembrar o pessoal que a gente, no encontro passado, a gente discutiu um pouquinho disso, né, Hernani? A gente discutiu um pouquinho do percurso Isso. pessoal de Rogers, o percurso acadêmico que ele fez, e a gente trouxe um pouquinho dessas travessias que ele fez aí pelas universidades, e acho que talvez seja bom relembrar só esse espírito do tempo que acontecia aí na época, né? A gente estava aí envolto numa psicologia extremamente como você falou, pragmática, né? A gente tinha aí o behaviorismo e a psicanálise, sobretudo uma ênfase muito grande no behaviorismo nessa época, nos estudos mais experimentais mesmo. Então, a gente tinha uma psicologia bem sistematizada cientificamente. Então, me parece que Roger está vivenciando aí, isso é uma leitura minha, alguém me corrija se fizer uma leitura diferente, mas ele está vivenciando um pouquinho disso e se articulando no meio desse processo aí com essa criação, essa abordagem que ele vai começar a propor, né? Uhum. Deixa eu só... Posso fazer um comentário? Pode falar. Como o Mário falou, né, essa questão da psicanálise e do behaviorismo, né? Essa psicanálise que é determinista e esse behaviorismo que é tecnicista, né? E o Rogers vai buscar ir para outro caminho nesse sentido. Não sei se tu vai falar, Hernani, não sei se estou adiantando também, mas Tá. eu queria só falar, não sei se tu vai falar, e eu queria só falar quando tu terminasse, mas já vou adiantando, já que eu peguei a Pode palavra. falar. A questão da não diretividade, que ainda hoje é muito mal interpretado, porque tu falou, né, um pouquinho, né, que deu muito problema isso. Eu E ia eu ia até complementar depois, mas pode falar. ainda hoje a gente tem, né, essa dificuldade das pessoas, né, que não conhecem a teoria rogeriana, né, essa passagem dessa terapia não diretiva para PCC, depois para ACP, né, assim, para quem estuda, quem não conhece, acha que é só uma terapia não diretiva, mas a gente está falando aí de uma primeira fase do Rhodes, de um Rhodes ainda muito verde, vou dizer assim, no sentido de criar a teoria dele, né? Então, eu acho muito valoroso quando vocês trazem essas fases, né, e trabalham isso, porque vai localizando a gente nesse sentido, né, de conhecer mais esse percurso. E eu acho, assim, que a gente, na abordagem centrada, a gente precisa estudar, né? A gente é muito interpretado assim como quem não estuda ou como quem é muito fácil as coisas. Mas a gente sabe que não é, né? Quem estuda a CP sabe que o negócio não é fácil e muito menos colocar em prática, né? Então, assim, essa coisa não diretividade, eu acho que tu vai falar mais para frente, né? É uma coisa que ainda é muito impregnado, assim, no sentido, né, atual. Era só isso mesmo. Uhum. Até pegando o gancho aí do falo, José, é que você tem ideia como essa ideia da não diretividade foi muito mal interpretada na época. E até hoje ainda se tem alguns resquícios disso. Se vocês pegaram o livro, por exemplo, do Rogers e a Maria Quingeu, Psicoterapia e Relações Humanas, volume 1, a Quingeu acho que tem um capítulo todo dedicado a responder o que era essa não diretividade. O que Rogers queria dizer, em essência, o que era essa não diretividade, né? Que ela chega a falar até que é um problema semântico, sabe? De linguagem mesmo, de ocorrer alguns dos mal entendidos que se tem ao longo do tempo, dessa compreensão do que o Rogers queria com a terapia dele, né? Com essa nova terapia que ele vem desenvolvendo. Tanto que, assim, E aí, Hernani, né, nada mais é do que tirar o terapeuta do lugar de expert e colocar ele no lugar mais passivo, vou dizer assim, né? Nesse primeiro Rogers. isso, e o que confronta justamente com com o que se praticava de psicoterapia na época, né? A gente vinha num modelo de psicoterapia extremamente medicista, né? Praticada pelos psiquiatras, inclusive. Então, a gente vem aí, nessa época, o Roger está vivenciando aí justamente essa dificuldade de conseguir inserir uma outra prática
que seja, já, eu gosto até de sempre pensar nisso, assim, eu acho o Rogers muito político desde o começo, né? Então ele está trazendo aí uma ideia muito contrária ao espírito da época. E aí por isso foi tão criticado, por isso foi duramente colocado como algo que não tinha valor e alguma coisa assim. Tanto que ele teve que trabalhar tanto empiricamente, inclusive, para poder atribuir um valor ao seu trabalho e ao que ele vinha desenvolvendo, né? Enquanto teoria. Uhum. Eu acho que desde o início o Rogers buscava uma certa relação com uma relação de permissividade para com o cliente, né? Por isso, assim, que ele denominou esse primeiro momento como não diretividade, ou seja, não dar diretivas ao cliente. Em essência, seria basicamente não emitir juízo de valor em relação ao cliente. Enfim, tu pode passar, Mário, esse slide para o próximo? Hernani, Oi. boa tarde. Só me permita um adendo, né, na sua fala e também na fala do José. Eu achei bastante interessante, né, pelo fato da gente também se permitir um pouco a compreender esse transcurso que Rogers fez na própria construção do que a gente denominou hoje da abordagem centrada na pessoa, né? Porque ele também não deixa de compreender a contribuição que foi tentar se vincular às ideias de compreensão do que era o trabalho da psicanálise e também do que era o trabalho do behaviorismo, para então compreender que, de fato, aquilo não tinha uma total aplicabilidade segundo a ideia de homem, segundo a ideia de mundo que ele tinha, para que, então, a gente hoje tem essa visão mais holística de homem, mais totalística, né? E como o José falou, é preciso a gente se deleitar um pouco sobre essa perspectiva para que a gente consiga entender que colocar a ACP em prática não é um fenômeno fácil. A gente precisa se dispor de uma série de possibilidades que a gente traz enquanto psicoterapeuta para que esse sujeito flua e que para esse sujeito assuma o que José disse, né? A ideia do expert, né? Do artesão do próprio destino, e a gente esteja ali como um fator de facilitação de verdade, né? O rio corre e a gente está sendo apenas a margem do rio. Eu concordo contigo, Marcos. E também, quando eu falo de psicoterapia, eu vou um pouquinho mais longe. Tu colocou a psicoterapia, mas eu coloco as outras relações humanas, né? O Rogers foi construir não só uma teoria no sentido de psicoterapia, mas uma teoria das relações humanas. E por isso a ACP é muito valiosa nesse sentido, né? E a gente tem sentido isso enquanto psicoterapeuta, ou quanto eu, no meu lugar de psicoterapeuta e psicóloga educacional. Enquanto esses princípios da ACP eles têm sido atuais, né? A empatia, a aceitação incondicional, enfim, esses princípios eles têm sido muito atuais, né? Então, colocar esses princípios tanto na clínica quanto em outras relações humanas, como a escola e a educação, por exemplo, é um desafio. E muito, muito, muito. Eu tenho experiência na parte de docência do ensino superior e eu vi isso muito na prática, sabe? A aplicação desses princípios na prática. E a gente vê o quanto esse fenômeno se aplica. E você é feliz quando você coloca que a teoria dele, ele transcendeu a ideia do set clínico. Porque antes a gente tinha muito essa ideia de se falar numa teoria pela construção de um psicólogo, numa ideia de que a gente estaria colocando dentro do set clínico. E isso, a ideia de Rogers, ele transcende isso, ele varia da educação à área da administração, como eu tive a oportunidade de vivenciar isso também na área administrativa. Então, a gente acaba percebendo que, como você coloca, é de fato uma teoria que está para além do clínico, é uma teoria que compreende as relações humanas como um todo, né? Como esse fenômeno peculiar do que é o existir, do que é a experiência do existir. Mais alguém gostaria de falar nesse momento? Tá. Muito importante, assim, as colocações que vocês disseram, né? Assim, dessa expansão que houve da abordagem da pessoa para diversos outros campos, né?
Mas só voltando um pouco aqui para onde a gente tinha parado aqui nos slides, que nesse momento da terapia não diretiva, o Rogers ele buscava de início assim é, estabelecer uma certa relação terapêutica. Mas só que nessa relação existiam alguns limites, que até se a gente for perceber hoje no que ele falava sobre isso, em relação a alguns limites em relação é, a relação entre terapeuta e cliente, dá meio que dá para se compreender meio que uma unilateral, ixi, Maria, minha língua tá difícil, meio que um processo de comunicação meio descentrado, assim, porque assim, o terapeuta cabia a ele estabelecer uma relação, mas que essa relação tinha um certo limites. Então, assim, que se pode perceber assim, uma certa posição de permissividade, de um certo distanciamento do terapeuta nesse momento, ainda em relação a outras fases. E basicamente, nesse momento, para o Rogers, ele define um processo terapêutico em 3 momentos, né? A catarse, o insight e as etapas finais. Enfim, que disso também, se a gente for... alguém queria falar? Não, né? Também que eu tinha ouvido alguém. E até interessante algumas coisas que o Rogers limita, né, nesse momento em relação a começar um processo terapêutico, que assim, ele dizia que o terapeuta seleciona os clientes, né? Que é isso que tem algumas características. Por exemplo, as pessoas selecionadas tinham que ter entre 10 e 60 anos. O cliente deveria apresentar seus conflitos. O cliente deveria ter uma certa capacidade em confrontar-se consigo mesmo. Enfim, e essas eram algumas características desse momento do pensamento do Rogers, do que ele entendia como a terapia não diretiva. Né? E também outra característica importante é que não havia muitas sessões nesse momento. Tu pode passar, Mário? Tá. Aí aqui a gente já passa para a psicoterapia reflexiva, né? Que é a segunda fase do pensamento de Rogers. Alguém gostaria de mais algum comentário sobre essa primeira fase? Eu gostaria só de colocar, Hernani, né? Como tu Isso. falou no comecinho, a questão da diferença dos livros, né? E talvez fosse importante comentar o livro referência dessa fase, né? Que é o Sim, sim, sim. Psicoterapia e Consulta Psicológica, né? Que, na Isso, de verdade, 1940. é psicoterapia e aconselhamento, né? E traduzido para cá, psicoterapia e consulta psicológica, onde o Rogers vai fazer né, essa coisa da Kindela Counseling, né? Mas aí migrando Uhum. com a psicoterapia. Isso, isso. Isso mesmo. Tem algum comentário, Mário, tu? Não, 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 tô tranquilo. Eu tô aqui tentando articular o slide, eu fico um pouco tenso. Aí eu vou deixando vocês conversarem, quando surgir alguma coisa eu falo, tá bom? Tá, ok. Então a gente vai passar agora para a psicoterapia reflexiva, né? Que é o segundo momento, segunda fase do pensamento de Rogers, compreendida entre 1950 e 1957, que aqui é onde o Rogers está em Chicago, e é importante até frisar algumas coisas nesse momento, tanto pelo contexto como de ideia do próprio Rogers. É, que justamente aqui, nesse período, a gente tem uma transição de denominação do processo. Aconselhamento, psicoterapia não diretiva, inicialmente passa para a terapia centrada no paciente. Só que aí logo depois o Rogers abandona o termo paciente, por acreditar que era um termo que
que diz respeito à passividade, e o cliente era uma pessoa ativa. Então, passa a ter uma nova denominação, que é a TCC, a terapia centrada no cliente, a partir dessa nova ideia do Rogers, digamos assim. E o que marca, principalmente a obra que marca esse período do Rogers, é justamente o livro Terapia Centrada no Cliente, que é de 1951. Então, nesse período, até nesse próprio livro do Rogers, né, que é de 51, Terapia Centrada no Cliente, ele descreve todo o processo de psicoterapia, principalmente dando ênfase na capacidade do cliente. É interessante pensar aqui, porque aqui já se surge assim, algumas ideias voltadas assim, do que vinha depois a desembocar na ideia de tendência atualizante. Principalmente por o Rogers estar em Chicago, e Chicago ser na Universidade de Chicago, né, na verdade, ser uma universidade profundamente funcionalista, né, que, que ele teve várias influências com o Bundestag, com algumas ideias do Bundestag, da Leta, que contribuíram nessa ideia de organismo que Rogers vem desenvolvendo ao longo de sua teoria. Inclusive, tem até um livro muito interessante do Paulo Castelo Branco, do Fundamentos da Epistemologia, trabalhado na pessoa, que fala bastante sobre isso. Para quem tem curiosidade em conhecer mais um pouco sobre isso. Vocês conseguem me ver, gente? Porque assim, eu não consigo me ver, eu tô só vendo o slide aqui. Estamos lhe vendo, sim. Estamos vendo os Ah, tá. livrinhos também. Vocês conseguem ver o livro bem, né? É esse livro aqui, tá, gente? O que eu acabei de falar. Hernani, Oi. depois você pode colocar o título do livro lá no grupo. Então, quem sabe até disponibilizar algum arquivo, enfim, para quem tem interesse de ler. Tá. Eu mando o nome lá, tá? Então vamos lá. Algumas características assim são bem importantes nesse momento, né? Que a relação passa então a ser centrada no cliente. Ou seja, a relação partiria da perspectiva do cliente, tanto que nesse momento o Roger desenvolve uma importante conceituação que é o marco de referência interno do cliente, que marca justamente essa nova concepção dele, essa nova concepção de terapia, né? E aqui a gente tem muitas reformulações, tanto técnicas, que antes, no período não diretivo, ele falava muito assim na técnica de clarificação verbal. E aqui a gente já tem uma nova reformulação que vai falar em técnica de reflexo de sentimentos, que inclusive vem falar muito depois sobre isso. Então, assim, e a gente nota também que aqui, nesse período, há uma aproximação terapeuta e cliente, sabe? O terapeuta sai desse lugar, assim, de uma maior passividade, passa a ser também mais ativo na relação para com o cliente, que ele já nesse momento já vem falar sobre atitudes do terapeuta na relação terapêutica. Ele vem falar assim do profundo respeito pelo potencial de crescimento do cliente, que precisaria ser necessário para o terapeuta desenvolver durante o processo. Enfim, pode passar, Mário, por favor? E aqui a gente tem também que o Rogers vai meio que abandonando algumas técnicas que antigamente, antes, né, no momento antes, que era primordial, era a técnica na relação, ser aplicada na relação. E aqui a gente percebe assim, um movimento meio que de abandono de alguma dessas técnicas, assim, de se de ser de ter um foco justamente maior na relação com o cliente. Que eu até falo, né, que a técnica terapêutica deixou de ser primordial e a ênfase no processo passou a ser a capacidade no cliente. E ao terapeuta cabia apresentar
uma compreensão empática. E justamente aqui a gente já tem assim a ideia de empatia, consideração positiva, que ele vem a desenvolver nesse momento a partir das atitudes para com o cliente no momento do processo terapêutico. Que ele fala, né, na confiança, na capacidade do cliente, na autodeterminação, na aceitação plena, na compreensão do mundo interior do cliente. Essas são algumas atitudes terapêuticas que para ele, nesse momento, era importante para justamente desenvolver o processo psicoterapêutico que ele entendia como base para mudança tanto de comportamento como de personalidade, como eu próprio fala na terapia centrada no livro Terapia Centrada no Cliente, né, que ele descreve todo o processo de psicoterapia e no último capítulo desemboca numa teoria da personalidade e do comportamento. Pode passar, Mário? Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, tá? Alguém ia falar? Acho que alguém abriu o microfone. Vocês me escutam? Hernani tá meio que falhando, mas aproveitando já que a gente eu já abri o microfone, Mário, por favor, volta lá o slide. Porque eu acho interessante, Hernani, quando tu falas justamente dessa ideia de construção do Rogers, né? Porque na terapia centrada no cliente, a gente já percebe o primeiro embrião do que lá na frente ele vai defender como primordial da mudança do sujeito, que é justamente a relação terapêutica, né? A gente tem aqui a construção, a semente do diálogo dele, que ele vai debater posteriormente nas outras construções teóricas dele, que é a ideia de que a relação é o que cura. A relação é o que vai promover esse processo de mudança que vai ocorrer ao longo do tempo, desde que o sujeito também esteja nesse processo de fluido, né? De desejo de mudança, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Sim, sim. É justamente nesse momento, sim, que a gente já consegue perceber esses aspectos que tu bem falaste. Tá? Ok, gente? Ok. Pronto. Para passar esse, Hernani, ou é aí em características? É esse mesmo, tá? Então vamos lá. Assim, esse momento desse período, né, da fase reflexiva entre 1950 e 57 assim, é um período de um Rogers que produz muito, mas muito mesmo. Foi onde ele desenvolveu diversas pesquisas, tanto que assim ele reescreveu nesse período, acho que 54, se não me falha a memória, um livro só sobre o método de pesquisa usado por ele. Que assim, infelizmente a gente não tem tradução aqui no Brasil. Assim, que ele fala diversas coisas. Por exemplo, assim, que eles faziam um delineamento quase experimental, que passavam pessoas em psicoterapia para poder avaliar a eficácia da terapia centrada no cliente. Essas pessoas eram submetidas a testes, tanto antes, durante e depois do processo, antes de justamente para corroborar com algumas hipóteses que ele formulava a priori para poder ver se constatava ou não durante esse processo de pesquisa. Tanto assim que alguma dessas hipóteses vocês podem encontrar no livro Psicoterapia e Relações Humanas 1. Ele fala um pouco sobre a pesquisa. Tanto assim, que teve uma das hipóteses dele que ele queria saber qual era o efeito da terapia centrada no cliente no sistema nervoso autônomo, sabe? E o Rogers tinha muito disso, assim, de pesquisar muito, de saber a eficácia da terapia, a duração da terapia.
enfim, a duração dos efeitos, na verdade. Como é que as pessoas se comportariam, como é que as pessoas se sentiriam após o processo, enfim. Ele buscava justamente observar todos esses aspectos para poder justamente ir dando corpo à sua teoria, já que anteriormente já era criticado, né, o que levou a ele a desenvolver, né, essas diversas pesquisas que foi realmente muito importante para as bases mesmo do desenvolvimento da abordagem centrada na pessoa. E aqui, né, na fase reflexiva, ele desenvolveu algumas teorias que é bem importantes, que a gente conhece hoje, né, que, como eu já falei, né, ele desenvolveu a teoria fenomenológica do processo terapêutico, desenvolveu a teoria da personalidade do comportamento e a teoria do funcionamento pleno, que, se eu não estou enganado, estão num terapia centrada no cliente. Né, que depois vão ganhar outros desdobramentos em outras obras do Rogers. Enfim, tu pode passar, Mari, tá? Não. Volto. Já tá em psicoterapia especial. Pronto. Eu acho que tem mais uma coisa também, né? Que ele fala em etapas do processo terapêutico, né? Condições prévias, o processo em si e as mudanças operacionais por ele, que é justamente quando ele vem descrever o processo de psicoterapia já nesse momento. Alguém tem uma pergunta, alguma colocação, algum comentário sobre esse período do pensamento do Rogers? Tenho só uma colocação, posso falar? Pode falar. Eu gosto de pensar essa fala, né, como tudo muito bem pontuou aí, e a Vera Engler-Cour, ela lança um conceito muito interessante que eu gosto, né, para definir essa fase, né? Ela diz que é uma relação bicentrada, né, uma relação tanto centrada no cliente como centrada no terapeuta, né? A gente já viu uma diferença aí da outra fase, né, que era somente uma fase de uma passividade desse terapeuta. Agora não, agora ele está na relação, né? Ele existe como pessoa naquela relação, né? Embora ainda não tenha muito forte esse sentimento do Rogers falar dessa pessoa, né? No sentido aí do termo. E outra coisa que me chamou muita atenção aí também, né? Esse abandono da técnica, né? Porque ele vai dizer que, como o colega me pontuou, o Marcos, né? Que o mais importante são as atitudes, não são as técnicas do terapeuta. E outra coisa muito importante também, que eu acho que faz parte dessa fase, é a questão do abandono do diagnóstico, né? Porque aí ele vai Sim, estar sim. numa fase também em que o diagnóstico não importa tanto, né? Inclusive tem alguns textos que ele vai dizer que o diagnóstico ele é quase que, né? Que não precisa para nada, vou dizer assim, né? A gente sabe que talvez seja aí no sentido muito exagerado do termo, né? Não vou dizer assim, porque a gente, né? Eu entendo quando o Rogers fala, né? Ele quer dizer que para além desse diagnóstico existe um sujeito, mas a gente sabe que esse diagnóstico dá uma direção, né? Dependendo do caso aí, e é importante. E como tu falou também, emerge aí um Rogers muito cientista, muito pesquisador, né? Que produz muito, né? Inclusive usa testes a nível de pesquisa, né? Não a nível de testes psicométricos, né? Mas a nível de pesquisa aí, para ver como é que essa terapia chega. Mas o que me chama muito mais atenção ainda a respeito disso é a questão das atitudes facilitadoras, que vai surgir nessa fase aí, né? Que é um artigo de 57, né? Que ele vai Isso. definir as condições que são necessárias e suficientes para a mudança da personalidade e que não basta Uhum. e que não precisa mais de nada, só dessas 6 condições, né? Que ele vai lá falar. E aí eu pego também me pensando que ele escreveu esse artigo em 57, a gente está em 2020, né? O Sim. quanto essas condições elas são realmente muito necessárias, né? Mas o quanto a gente também vem renovado, vou dizer assim, essa nossa prática enquanto terapeutas da OCP. Tendo o Rogers aí como o grande idealizador, mas aí colocando outras coisas, né? Vou dizer assim. Sim, Muito boa essa sim. tua colocação, José. Inclusive, muito importante. Só um adendozinho, quando a Cury se refere à terapia mais bicentrada, ela vai se referir à próxima fase, tá? A fase experiencial, salvo engano, onde
onde a gente vai ter aí o Rogers que surge, né? Um eu que surge lá no Tornar-se Pessoa. Essa fase que a gente está se referindo é a fase reflexiva, né? Só para esclarecer mesmo. Que vai de 1950 a 1960. Mário, Oi, querido, estou ouvindo. e assim, pegando assim essa fala do José, eu compreendo a fala dele no sentido assim, que nesse período Roger estava num, num fluido de construção científica. Ele buscava o respaldo da própria teoria que ele estava no processo de construção, com aquela ideia de que por a própria necessidade da então psicologia precisar ser fundamentada, precisar ser aplicada, precisar ser reconhecida propriamente como uma ciência muito mais da ordem do palpável do que da ordem do sentir. E aí o Rogers acaba se deleitando mais sobre um processo de construção. Penso eu até sem a ideia pretensiosa de vislumbrar tanto conteúdo que posteriormente transformou-se em obras tão difundidas como as que acabou acontecendo dele. Então, eu compreendo a fala de José no sentido de que assim, o processo como um todo acabou delineando uma construção bem mais ampla do que talvez o próprio Rogers tenha tido a concepção de que chegaria a tal ponto. Entende? E Aham. a sua fala está super coerente no sentido da fase que a gente está debatendo, porque ele está naquele processo de abertura à reflexão, de compreender o contexto constitutivo do que estava em torno na proposta de Gabriel, eu acredito, né? Aham. Tá. Só pegando um gancho do que o José falou até antes, se a gente parar para pensar, esse ano a abordagem centrada na pessoa vai completar 80 anos já, né? Da sua fundação, lá em 11 de dezembro de 1940, lá pelo Rogers. E assim, muito interessante isso que o José falou assim, da teoria da terapia, né? Escrita pelo Rogers, das condições necessárias e suficientes para o processo terapêutico, e a evolução que se tem, né, assim, ao longo da história até os nossos dias atuais. Principalmente, assim, porque o Roger veio em um outro contexto, em uma outra época, uma outra cultura, assim, que, que acabam trazendo uma série de outras especificidades para a gente aqui no Brasil, e que é muito importante pensar sobre isso, né? Tu pode passar, Mário, então, para a gente ir para a próxima fase? Sim. Então, vamos lá. Essa próxima fase é a fase da psicoterapia experiencial, né, como bem falado pela Adriana Belém, que ela é compreendida a partir de 1957. Para muitos, é, é entre 1957 e 1970. Que é justamente aqui no momento que o Rogers já tem uma influência, apesar de não ser um existencialista, mas assim, já tem vínculos com Buber, no Martin Buber, a filosofia dialógica, e a gente consegue encontrar alguns aspectos já nessa fase da filosofia existencial no processo terapêutico, demarcado por ele, né? Que a partir desse momento ele começa a compreender o processo a partir de um contínuo, né? Da rigidez à fluidez do processo da pessoa, do cliente, né? Durante o processo de psicoterapia. E aqui também elaborar a fase do processo terapêutico, né? Que são 7 fases que de início vem uma dificuldade de comunicação, até a última com a maior fluidez do processo, enfim, na vida da pessoa, do cliente. Enfim, e a relação aqui para o Rogers, nesse momento, a relação passa a ser de pessoa para pessoa, ou seja, a relação interpessoal, de pessoa para pessoa nesse momento. E se a gente, é muito interessante a gente pensar assim, ao longo das outras duas fases, que
nesse momento, assim, ao longo das fases, vai havendo uma aproximação entre terapeuta e cliente na relação, na relação do processo psicoterapêutico. Como já falei, né, ele tem alguns contatos com filosofias existenciais, com o Buber, algumas influências também do Kierkegaard, que ele chega a citar até no Tornar-se Pessoa, sobre o Buber, a ideia do eu-tu, da filosofia dialógica, e que esse período é marcado justamente pelo best-seller do Roger, né, o Tornar-se Pessoa, que ele descreve algumas condições do processo terapêutico, até as fases do processo terapêutico, como eu já mencionei. E nesse momento a gente tem também a inclusão da autenticidade como uma das condições terapêuticas no processo de psicoterapia. A gente também tem um abandono dos intelectualismos para com a relação passa a ser uma relação experiencial, uma relação de pessoa a pessoa, como eu já falei, a partir desse momento, dessa nova concepção da teoria para o Rogers. Pode passar, Mário. E aqui também, como acho que o José já citou, a gente tem assim, uma sistematização da teoria da terapia, né? Que de início há as condições necessárias e suficientes para o processo terapêutico, que o Rogers descreve. E aqui nesse momento, o Rogers também, que é um momento compreendido em que ele, se salvo engano, é um momento que ele já estava em Wisconsin, na Universidade de Wisconsin, que ele retoma os trabalhos com pessoas tidas como psicóticas, né? Que eu trabalho com esquizofrênicos, que antes teve até, a gente falou no último encontro, experiências muito ruins, né? Com pessoas tidas como psicóticas, que então chegou a entrar em depressão por acreditar que a sua terapia não funcionava. E aqui, justamente aqui, a gente tem uma retomada desse trabalho com essas pessoas pelo Rogers. Então, a partir daqui, a teoria passou para ele, né, a partir dessas novas experiências com essas pessoas, com pessoas tidas como esquizofrênicas, a teoria passou a ser adequada a qualquer tipo de pessoa, e não só as pessoas tidas como normais ou neuróticas, como antes eram entendidas por ele. O processo, então, passou a ser caracterizado em 7 fases, como também já mencionei, e aqui a gente tem muitas influências, principalmente dos trabalhos que ele desenvolveu com o Eugene Gland, né, Gendry, que é o prepulsor da focalização. Acho que muita gente estuda a focalização hoje aqui no Brasil, né? Principalmente de um conceito que o Rogers usa a partir de formulação de Gendry, né? Conceito de experienciação, que eu senti no momento, né? Que para ele, assim, que ele falava em experiência, mas o Gendry falava em experienciação, que ele acabou trazendo para a sua terapia também, para a sua ideia, a sua concepção de teoria, justamente a partir da influência do Gendry. E aqui, como disse de início, né, esse período compreendido entre 1957 e 70, nesse meio tempo aqui, a gente tem um abandono do Rogers abandono não, a aposentadoria dele da carreira acadêmica. E então, assim, então o Rogers vai se interessando aqui, já nesse momento, por diversas outras áreas, né, com grupos, enfim, com outros públicos, né, por assim dizer. E então ele vai meio que assim, quando vai chegando ao final da década de 60, por aí, no começo de 70, ele abandona a psicoterapia individual e vai trabalhar com outras propostas, né? Enfim. E até interessante, assim, porque como eu falei no início, que se conhecido 3 fases do pensamento do Rogers, né? E essa última, a experiencial, compreendida em 57 e 70, mas assim, vocês podem perguntar, mas o Rogers morreu em 87. Assim, se compreende muito até a década de 70, porque assim que foi até onde o Rogers escreveu sobre terapia, sabe? E pós isso, apesar dele continuar escrevendo, não se interessava tanto em relação
a descrever o processo terapêutico como tinha até então. Tanto que até assim, muitos autores falam em um vácuo teórico ocorrido do Rogers entre 70 e 1987. Mas não porque ele deixou de escrever, mas porque ele não escrevia mais sobre a teoria da terapia. Enfim, tem mais algum, Mário? Não. Ok. Então, assim, gente, comentários, perguntas sobre até aqui. Hernani, primeiramente, parabéns pela produção dos slides, porque ficou algo bem conciso, muito interessante, que a gente conseguiu compreender assim, a lógica que você quis passar com a discussão, certo? Aliás, que você pretendeu suscitar as reflexões através da construção dos slides, das lâminas de slide. Parabéns, ficou ótimo. Sobre suas falas, eu achei bastante interessante, porque, assim, de fato, a gente só vai conseguir compreender e, de fato, colocar a CP em prática hoje se a gente conseguir compreender o percurso de construção dela, né? Para que, de fato, a gente consiga aplicar essa teoria de verdade, né? Porque retorna a voltar à fala do José lá no início da discussão. Quem pratica a CP, quem está na prática da CP hoje, sabe o desafio que é a gente realizar, como aqui nós cearenses costumamos dizer, a bendita na época. É difícil fazer aquilo ali, né? A gente suspender todos esses preconceitos, dessas preconcepções, e de fato a gente se propor estar na relação, porque eu acho que todo esse percurso histórico de Rogers é o intuito é dizer que o terapeuta precisa estar presente na relação. Ele precisa estar disponível, ele precisa se disponibilizar a facilitar o processo do sujeito, respeitando esse ritmo, respeitando essa construção desse sujeito que está num processo de descoberta, que está num processo de imersão, que está nesse processo de fluido aí, para então entrar, talvez, na fase reflexiva dele, na fase da descoberta do tempo dele, na fase das experiências de autoaceitação, para então conseguir se atualizar e se colocar no plano de tendência atualizante, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Uhum. É exatamente isso. Mário, tu ia falar? Não, querido, eu estava aqui refletindo sobre a fala do Marcos. É bem isso, né? É bem nessa direção mesmo, assim. Eu preparei só Não. um complementozinho antes. Pode falar, Hernani. Só outra coisa, como eu falei, né? Que também tem a ideia de uma quarta fase do pensamento de Rogers, né? Que assim, essa quarta fase diverge de autor para autor. Que enfim, tem a Virginia Moreira, o Holanda, que falam de nomenclaturas diferentes. Aí seria uma fase coletiva, uma frase interhumana desse momento. Tanto por trabalhos entre grupos, como por debates por questões raciais. Por exemplo, o Rogers foi até a África do Sul para debater sobre o apartheid, né? Sim. Durante, durante a vida dele. Enfim. Eu posso fazer um comentário? Pode falar. A respeito aí, né, Nani, que tu falou, né, dessa quarta fase, né, que o Adriano Holanda diz que é interhumana e a Virginia diz que é coletiva, né, onde Rogers para de escrever sobre psicoterapia individual e começa a se lançar mais nas questões grupais, né, e das relações humanas. E aí também, eu acho que você deve conhecer o artigo da Virginia Moreira, Revisão às Fases da CP. Ela propõe uma quinta fase, né, que é a fase pós-rogeriana, né, que é a fase onde as pessoas pegam o saber do Rogers e a partir disso vai refazer as suas práticas aí a respeito do que a pessoa mesma acredita, né? A gente tem muitas aqui no Ceará, e tu é cearense, tu deve saber, muitas referências nesse sentido, né? A própria Virginia Moreira, ela usa um caminho aí desse sentido, né?
ela vai pegar a fenomenologia do Merleau-Ponty, ligar a CP e lançar a mão da psicologia humanista fenomenológica, né? As pessoas que também se deliciam na focalização, na conexão criativa da Natalie Rogers, nas técnicas do psicodrama, né? Nas técnicas, nos experimentos da gestalt terapia, enfim, né? Ainda existe isso, né? A Virginia Moreira vai dividir isso, né? Essas 3 primeiras fases que tu falou, a diretiva, a reflexiva e a experiencial, como se fosse fase da psicoterapia, e a coletiva e a pós-rogeriana como se fosse fase da ACP, né? Que é essa coisa mais expandida, né? Então, eu acho muito interessante, né? Porque a gente na ACP tem essa coisa, né? De poder navegar por esses conhecimentos a partir do que a gente se identifica e do que a gente acredita como pessoa, vou dizer assim, né? A gente pode ressignificar a nossa prática nesse sentido, né? Até porque o Roger não queria seguidor, né? Ele disse que tinha muitos alunos, né? Mas ele não queria, né, rogerianos, vou dizer assim. Ele queria que você fizesse a sua própria prática a partir aí do que ele colocou, né? Enfim, é só para trazer para a discussão mesmo, assim, esses aspectos que é muito importante a gente falar, né? Assim, né? Existem pessoas que estão lá na fase não diretiva ainda, existem pessoas que estão na reflexiva, existem pessoas que estão na experiencial, existem pessoas que estão na fase pós-rogeriana, né? Então é muito interessante essa discussão. É até interessante, assim, tu falou assim na fase pós-rogeriana, né? Porque tem até um artigo bem interessante, se eu não me engano, da Carmen Barreto. Ela, acho que é da década de 90, ou seja, tem um tempo já. Que lá naquela época, ela falava assim, que a abordagem centrada na pessoa meio que caiu no imobilismo teórico, sabe? E essa junção, assim, que a gente tem, assim, do existencialismo, da fenomenologia a partir da abordagem centrada na pessoa, parece ser uma prática muito dessa nova fase, essa ideia pós-rogeriana, sabe, da evolução da teoria, de se utilizar de outras formas para compreender a abordagem centrada na pessoa hoje, né? Tanto tu citou a Virginia Moreira com o Merleau-Ponty, né? A gente tem também o Célio Freire com Levinas, né? A autoridade radical em Levinas, o Emmanuel Meirelles nessa mesma linha. Enfim, tem alguns também, alguns outros que usam o Rogers a partir da fenomenologia do Heidegger. Enfim, vai encontrar diversos caminhos entre o existencialismo e a fenomenologia nos dias de hoje, né? Eu queria tive um probleminha aqui com a minha cachorra que estão soltando fogos e a bichinha tá assustada. Eu queria muito ter ouvido tua fala, José, sobre Virgínia, se você não se importar de falar de novo, porque foi um artigo que eu não tive a possibilidade de ler, eu achei muito interessante tua fala, queria ouvir, se você não se importasse de falar novamente. Claro, falo sim, um prazer. Mar, eu também ia pedir isso, porque eu não tive acesso ainda às construções da Virgínia. Então, José, se você tiver algum conteúdo dela, alguma construção dela que seja de fácil acesso, que você possa disponibilizar, seria bastante interessante, porque humildemente eu não tenho acesso, não tive acesso ainda a nenhum tipo de construção teórica proposta por a Virgínia. Ótimo. Eu tenho algumas obras da Virginia Moreira e alguns artigos também, né? Eu, como eu sou cearense, né, de vez em quando eu estava lá no laboratório dela, o Afeto, né? A Virginia, né, ela foi uma pessoa que escreveu muito sobre a ACP, né? Mas ela começou a desconstruir esse saber do Rogers, porque ela começou a ver que a visão do Rogers era muito individualista, né? Ela começou aí com Marx, né, e depois ela encontrou o Merleau-Ponty na fenomenologia, né? Porque o Merleau-Ponty ele vai lançar mão de um conceito muito, muito importante, que ele vai chamar de Lebenswelt, né? Esse mundo vivido, aonde eu faço parte do mundo e o mundo faz parte de mim. Então a gente está entrelaçado, eu e o mundo, a gente não pode se dividir, né? Inclusive ela faz o Merleau-Ponty, ele lança a mão do conceito das mãos, né? Quando a gente junta as mãos, a gente tá uma tocando na outra, né? A gente não sabe quem toca quem. E aí ela vai dizer que o Roger era muito individualista, né? No comecinho realmente ele foi, mas depois ele começou a ir para a coisa mais social, que a gente sabe, para quem se aprofunda. Né? E aí ela vai pegar a fenomenologia do Merleau-Ponty e ligar aí ao pensamento do Roger, né? E vai lançar mão de algumas intervenções fenomenológicas, inclusive. Né? Ela tem um livro que se chama Clínica,
humanista fenomenológica. Nesse livro, ela propõe, ela diz assim, olha, as atitudes que o Rogers lança a mão, a empatia, a congruência, a aceitação incondicional, elas são sempre necessárias para mim, elas são sempre importantes para mim, mas nem sempre são necessárias. Então, eu preciso de outras coisas. Ela vai lançar a mão de algumas interações fenomenológicas. O ver e ouvir fenomenologicamente, o enquadre, né, a descrição. Existem outras, é porque agora eu não estou lembrada, mas enfim. Ela vai pegar esse saber da fenomenologia do Merleau-Ponty, da psicopatologia fenomenológica, a partir do Binswanger, né, do Dawes, do Karl Jasper, e ligar aí na ACP, né, de alguma forma. Aí ela escreveu esse artigo que eu citei, que talvez vocês não tivessem sido acesso, não sei se a Hernani conhece, se chama Revisitando as Fases da Abordação Centrada na Pessoa, né? Um artigozinho que ela vai resumir as fases. Eu acho que inclusive eu tenho ele aqui. Se vocês quiserem, acho que eu posso mandar. Pronto, ela vai resumir as fases da ACP, né? Ela vai propor essas 3 fases, a não diretiva, a reflexiva e a experiencial, como fases da psicoterapia, e a coletiva ou interhumano, como a Adriana Holanda falou, e a neo-rogeriana como fase da ACP, que é quando esse saber está mais expandido, né? Tem várias obras da Virginia, né? Eu tenho alguns livros dela, né? 2 livros que ela fala sobre a ACP, esse, Clínica Humanista Fenomenológica, e um livro onde ela faz a transição da ACP para o Merleau-Ponty, que se chama de Carl Rogers a Merleau-Ponty. E também ela tem mais 2 livros novos. Aliás, ela tem outro livro também que eu tenho aqui que se chama Revisitando a Psicoterapia Humanista, onde ela vai pegar aspectos relacionados à ACP e à Gestalt terapia e fazer alguns paralelos entre elas. E outro livro que ela lançou foi Síndrome do Liebesfeld, que eu também tenho, que aí ela já vai adentrar nessa clínica fenomenológica de uma vez, né? E agora o último livro que ela lançou se chama Revisitando a Psicopatologia Fenomenológica, porque ela vai também buscar aí os saberes do Aristotle, né? Que é um fenomenólogo acho que é francês, se eu não me engano. E aí José, ela vai escrever sobre isso. é nesse último livro que tu falou que ela fala sobre um trabalho que ela desenvolveu, se eu não me engano, no Chile. Isso, eles trabalham no Chile e é no de Carroz Merleau-Ponty, se eu não me engano. Que ela lançou no Chile e depois traduziu para cá. José, você que tem acesso, né, que construiu aí os conhecimentos com ela, tu sabe me informar sobre a localização dela hoje em relação... Porque, tipo, eu não entendi muito bem, sabe? Achei bem interessante tu falar, talvez até seria bacana se de repente a gente pudesse ver um encontro para isso, né? Não sei se vocês concordam, para a gente ver isso, para José poder até trazer de repente, mas sobre essa questão dessa localização dela em relação a, me parece, né? Eu queria que você me corrigisse nesse sentido, mais no lugar mais da fenomenologia. É assim, não? Para eu tentar Isso, entender. isso, é na fenomenologia. Só que aí ela vai começar com Marx, né? Que eu acho que se ele não é filósofo, ele é sociólogo, não lembro a nomenclatura. Só que aí ele não vai dar conta do que ela acredita, né? E ele, na dissertação, aliás, na tese, ela vai se deparar com o Merleau-Ponty, né? Merleau-Ponty a partir desse conceito de mundaneidade, onde o homem e o mundo está entrelaçado, né? E ela fala que a visão do Rogers ela é muito ingênua, né, nas palavras dela, e uma visão muito positivista, vou dizer assim, sabe? No sentido de ser muito positiva e de ele esquecer o lado agressivo do ser humano, né? Então ela vai lançar a mão disso. E também uma crítica muito ferrenha dela é que o Rogers foi muito individualista, né? Ela vai dizer que ele foi muito individualista e que não se pode constituir uma clínica em que a gente não leve em conta o social, porque a pessoa está dentro do mundo e o mundo está na pessoa. Então, eu não posso dizer que essa pessoa ela é muito individual. Inclusive, o conceito de pessoa, que ela vai falar nesse livro do Carlos Merleau-Ponty, ela diz que é um conceito de pessoa planetária. José? Ou seja, estão me escutando? Escuto sim. Ela vai dizer que é um conceito de pessoa planetária, ou seja, tanto aqui em Fortaleza como nos Estados Unidos ou qualquer parte do mundo, essa pessoa vai ser a mesma. E ela vai dizer que não é assim. Ela vai dizer que existem aspectos culturais e sociais que vai diferenciar essa pessoa a partir dessa conjuntura cultural e social. Né? Então, ela vai realmente, inclusive, no laboratório dela, ela faz interlocuções entre o Merleau-Ponty, o Arthur Tatossian e a ACP, né? De alguma forma. Uhum.
ela tem um trabalho bem extenso, né? Escreve muito, Virgínia. Eu fico muito triste que ela parou de escrever sobre a ACP, né? Porque ela tem muito artigo antigo muito bom da ACP, né? Inclusive, nesse livro de Carlos Samuel Ponti, ela vai falar dos limites, né? Dos limites da psicoterapia da ACP, dos limites do ensino centrado no aluno, enfim. Ela vai desconstruir a teoria rogeriana e construir aí uma nova, vou dizer assim, uma nova coisa a partir do que ela acredita, né? Pegando aí a fenomenologia. Uhum. Eu acho que o Mário caiu. Mário? Gente, foi minha internet que caiu? Vocês estão me Eu acho ouvindo, não? Estamos sim, eu acho que foi sua internet. Mário? Tá bloqueada a fotinha dele aqui pra mim. Tipo congelado. É, tá congelado pra mim também. Eu acho que a internet dele não tá muito boa. Eu posso mostrar para vocês os dois livros de psicopatologia, ou de fenomenologia da Virgínia, que eu estou com eles aqui. Deixa eu só abrir a câmera e mostrar para vocês. Espera aí. Tá. Vocês conseguem ver? Tu fala o nome, eu não consigo ler o nome, o Mas, título. mas dá para ver, né? Esse aqui é o último, né, que ela publicou com Lucas Blog. Esse aqui é a Clínica do Lembisvel, de onde ela faz essa passagem mais fenomenológica. Deixa eu só mostrar outro aqui. E esse aqui é onde ela vai traçar alguns paralelos entre a Gestalt terapia e a ACP. Uhum. Ótimo. Os outros dois, eu tenho eles não livro, formato, eu tenho eles em cópia, porque eles são livros que já não são mais publicados, né? São livros mais antigos e não mais publicados. Uhum. É um trabalho bem bacana que a Virginia vem fazendo, né? Enfim. Só, tá. Só voltando, então, aqui, aqui para as fases que a gente vinha falando anteriormente, antes de José falar aqui sobre a Virginia, o que eu acho muito interessante é o que é feito pelo Paulo Castelo Branco, que eu já citei anteriormente, que ele fala de algumas fases da ACP, né? Feitas por ele. Oi, Mário, voltou? Voltei, gente. Minha internet caiu. Eu tava falando e ninguém me respondia. Eu mandei mensagem no chat. Eu fiquei, meu Deus, caí. Você conseguiu escutar ou Uma não? parte, querido. Aí depois eu caí. A gente, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso, separar um encontro para isso, ou me colocar à disposição de vocês, tá bom? Cara, eu tenho muito interesse. Muito, muito, muito. Tá ótimo. De verdade. A gente pode combinar aí, vocês falam comigo um dia que dê certo, que caiba no cronograma de vocês, e a gente pode conversar, tá bom? Fico aqui à Vamos sim. disposição. Obrigado, José. Tá ótimo. Mário, tu falaste, né, que tinha uma arte, alguma coisa assim, como é que é? Isso. Tá com ela aí? Na verdade, o que eu fiz foram só alguns mapeamentos a partir do capítulo do livro que você estava falando aí, do Castelo Branco, sobre outras formas, sobre outros autores que foram vendo as fases da abordagem, né? E aí, por isso que eu fiquei até muito interessado, porque estou descobrindo Virgínia muito recentemente ainda, assim. E aí eu fiquei bem interessado com a fala de José nesse sentido, porque eu vi que ela fala de uma quinta fase, mas eu não tinha entendido muito bem, não li o artigo, por isso que eu perguntei. E aí talvez falte aqui, tá, José? Eu realmente é só... Inclusive, se alguém tiver mais algum teórico que fale dessas outras divisões possíveis, eu trouxe só para a gente poder ilustrar. Tudo bem, Mário, eu vou colocar só no mundo um artiguinho aqui, depois vocês podem pesquisar. Também é um artigo bem fácil, você encontra na internet, de uma leitura Tá, muito, muito legal também. tá, massa. E aí, José, se você puder contribuir com essa contribuição dela aqui, cabe bastante, viu? Foi?
aqui, viu? Disposto. E aí, vocês que vocês precisarem, pode contar comigo. Gente, eu tô com um probleminha aqui, talvez eu fique no mudo, porque estão soltando fogos. Minha cachorrinha tá desesperada, tadinha. E aí eu fico preocupado com ela. Enfim, mas só para ilustrar mesmo, eu acho que eu senti a necessidade, eu acho que dá uma mapeada boa pra gente, sabe? O Castelo Branco, nesse primeiro capítulo que o Hernani falou, inclusive foi ele que me apresentou o livro, não conhecia, muito bom. Tô lendo ainda, é muito gostoso o trabalho dele. Então, ele vai propor também uma diferenciação dessas fases, e aí, para poder fazer isso, ele faz um percurso mostrando as que existem e as alterações que foram acontecendo. Assim, eu acho um percurso bem interessante para a gente poder visualizar, eu acho que identificar, sabe? Então, tem essa daqui clássica, que foi, salvo engano, aqui também o Hernani falou, né, que está contemplado lá naquele livro, e na verdade é a mais clássica, né? É a mais clássica e também foram acontecendo outras, né? Foram aparecendo outras no decorrer do percurso. Tem a de Cury, que foi a que José falou também, né, José? Você mencionou aí. Então, ela abre aí uma proposta de uma quarta fase, né? Onde vai ter as implicações do trabalho de grupo na psicoterapia, as contribuições de gênero que o Hernani trouxe. Tem a de Moreira também, onde ele vai colocar ela ou ele, me perdoe, eu não conheço, tá? É a Virgínia, né? Essa Moreira deve ser a Virgínia. É a Virgínia, né? Pronto. É porque também tem um dos mestrandos dela, mas aí eu não consegui identificar. Então tem essa que ela coloca coletiva, não é, José? Que a José falou um pouquinho sobre também. Tem a do Holanda, que ele faz a separaçãozinha em relação à da Virgínia, que ela coloca o interhumana. E aí ele vai fazer uma relação aí com o Buber, que o Hernani também trouxe, só para visualizar. E tem um Woody que eu acho muito bacana, a divisão que ele faz, assim, porque ele separa em duas grandes fases, né? Uma fase mais da abordagem centrada em termos de psicoterapia, e aí uma outra fase para abordagem centrada na pessoa, né? Que parece que é algo maior. E aí ele separa exatamente assim, né? A psicoterapia centrada no cliente, e nessa abordagem centrada na pessoa, ele vai falar desse período aí de 65 até 95, onde Rogers vai trazer o Liberdade para Aprender, o grupo de encontro, sobre o poder pessoal, e parece que é uma fase que o Woody vai falando aí um pouquinho mais sobre os processos mais sociais também, né? Eu acho que é como se fosse a minha leitura, né, de uma abertura maior, vai ficando mais ampla assim, a compreensão da abordagem. E, por último, o Castelo Branco, que traz uma contemplação que eu acho assim genial. Ele coloca em 4 fases. Então ele fala de um aconselhamento não diretivo, e uma coisa que eu gosto muito do Castelo Branco é que ele vai dividir muito centrado em Rogers, muito centrado nas experiências que ele teve, os estudos que Rogers fez, e ao mesmo tempo os lugares que ele estava ocupando nessas épocas específicas. Então ele vai separar em aconselhamento não diretivo, terapia centrada no cliente, uma fase de transição da TCC para abordagem centrada na pessoa, que eu acho bem legal também. E aí, por último, ele fala de uma abordagem centrada na pessoa, né, onde o Rogers vai sair de uma perspectiva mais funcionalista e entrar para uma perspectiva mais sistêmica. Ele faz tudo isso discutindo a noção de organismo, que é um tema bem central no trabalho dele, assim, acho bem bacana. E é mais para um convite para vocês conhecerem mesmo, achei muito bacana. E são essas, basicamente. Eu só queria tentar ilustrar para ficar mais sistematizado mesmo. Pedindo para Duval. Se vocês perceberem, a maioria sobre as fases começam a não diretiva em 1940, né? Que é quando o Rogers dá a primeira palestra. E até ele próprio fala que foi onde começou a surgir a abordagem centrada na pessoa, como a gente conhece hoje, né? Mas assim, o Rogers, antes, ele recebeu o PhD em 1928, o PhD em psicologia, né? Então, assim, para muitos, entre 1928 e 1940, que é assim, onde ele desenvolve diversos trabalhos em Rochester, para o Wood, por exemplo, dizia que praticava uma psicanálise eclética, né? Enfim, e para muitos já começa a dividir essas fases a partir de 1940. Apesar que tem uma diferençazinha, eu acho que só no Paulo Castelo Branco, que já começa desde 1928 a pensar
em fases da abordagem centrada na pessoa. Eu acho tão interessante, Hernani, posso fazer um comentário a Pode respeito dessa falar. fala? Eu acho tão interessante porque, assim, além de se deliciar na ACP no sentido da teoria mesmo do Rogers, eu gosto muito da questão da ludoterapia, né? Que a gente bebe aí da fonte da ACP, mas a gente vai pensar outros autores, Axeline, né? E aí, a ACP, quando ela começa, e as raízes desse atendimento infantil que os autores propõem, nesse trabalho que o Royce realizou com as crianças e com os adolescentes, né? Em conflito com a lei lá nos Estados Unidos, a partir de 1929, eu acho, né? E aí, para mim, faz muito sentido isso que o Paulo coloca, porque esse livro que o Royce publicou foi em 39, né? Que foi se eu não me engano, o trabalho a partir lá de Rocha, como você falou, com essas crianças e com esses adolescentes, né? Que se chama O tratamento clínico da criança problemas. Isso. E aí os autores não contam esse livro como se ele fosse do legado rogeriano, né? Eles vão contar a partir da psicoterapia e consulta psicológica, né? E para mim faz muito sentido o que o Paulo coloca, por quê? Porque quando eu vou escrever, né, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso, eu tive que me deliciar nessa obra, o tratamento clínico da criança problema, né? Então, para mim faz muito sentido que essa obra entre, né, para quem trabalha com criança e para quem, né, deixou essa dica, né, de se deliciar nessa obra aí do Royce para poder compreender esse legado, né? Porque depois disso o Royce não trabalhou mais com criança, né? Por outras coisas, outros autores, Axeline, Elaine Dorfman e os autores aí contemporâneos, vou dizer assim. Então, para mim, faz muito sentido isso que o Paulo coloca, né? Porque é realmente onde nasce aí essa teoria, vou dizer assim. Uhum. Então, gente, só para a gente fechar, então, por hoje, eu sei que foi bastante coisa, bastante informação hoje aqui, sobre diversos autores. Mas, assim, a nível de Brasil, o contexto, em pensar as fases de desenvolvimento da CP aqui no Brasil, é um trabalho muito interessante da Márcia Sassinari. Vocês encontram nesse livro aqui dela, que é dela, com a Esther Carrenho e o Marcos Alberto, né, praticando abordar esse trato na pessoa. Dúvidas e perguntas frequentes. Que nela ela conta a história de como a CP chegou aqui no Brasil, né, lá na USP, enfim, e que ela também fala em fases da CP no território em 1945, a partir de uma ida dela, a Mariana, que era uma psicopedagoga da pessoa aqui no Brasil, que eu acho muito interessante o trabalho da Márcia. Para quem tem interesse, eu acho que ela fala nesse trabalho, tem aqui nesse livro, e se eu não me engano, também está no site do Encontro ACP, esse trabalho, que foi apresentado, inclusive, num encontro latino-americano, que ela participou. Que foi até uma pesquisa desenvolvida por ela entre os anos de 1990 e 1997, sobre a história da ACP aqui no Brasil. Enfim. Outra dica importante, Hernani, Mário e grupo, né? Para quem quer conhecer um pouquinho da história da ACP, são os artigos do Alexandre Tizan, né? O Alexandre Tizan também vai escrever sobre isso, né? Sobre a história da ACP no Brasil. Ele tem um artigo que está aí na internet disponível, e também tem um capítulo que é mais expandido no livro Psicologia Humanista na Prática, volume, não sei se é o 2 ou é o 3, da Anita Bacelar, né? Ele vai expandir mais essa ideia, a partir do que a Márcia propõe também. Também é muito legal esse artigo. Esse livro também que a Hernani colocou, né? Porque é o primeiro ensaio, né, que a Márcia faz dessa história da CP no Brasil. A partir da Marina Alvim, né? Acho que é Mariana, né, Hernani? Mariana Alvim, né, pegando Eduardo Bandeira, enfim, esses autores aí mais antigos. O próprio o Irmão Justo, enfim. Tem algum comentário, Mário? Não, eu estou notando tudo aqui para poder pegar e ler e descobrir. O restante do pessoal que está aqui com a gente, alguém com comentário?
perguntas. Gente, eu falo demais, mas vocês não querem falar, eu É, vou falar. Deixa eu só agradecer a vocês pelo encontro. Hernani já conheci desde do começo, não sei se comecinho do Instagram dele ou do meu, que eu segui ele, vou CP Cariri. Um trabalho muito legal aí a respeito do Rogers. Mário também vi em alguns encontros, né? Aí no online na pandemia, porque a pandemia nos trouxe essa aproximação maior, essa expansão da ACP, né? Eu acho que depois da pandemia eu vejo o cenário de uma ACP diferente. Não sei se vocês sentem isso, mas é só para agradecer vocês assim por esse espaço, né? Esse espaço de grupo de estudo, porque assim foi em grupo de estudo que eu aprendi quem é Rogers, quem é Virginia, quem é Adriana Holanda, enfim, quem são esses autores. Então eu acho muito valoroso esses espaços de grupo de estudo, assim. É de muito crescimento para a gente que é da ACP. Muito obrigada aí a vocês, ao grupo. Obrigado pela É, sua compreensão, José, também. é, é, entrando também nessa tua fala, agradecer aos meninos, né, porque a minha formação não é uma formação no estado do Ceará, eu formei no estado da Paraíba, e teve alguns autores que eu percebi que são autores cearenses, né, e eu não acabei não tendo tanto acesso a leituras desses autores, então isso me abriu um leque aqui, vou fazer igual o Mário, eu estou meio que notando tudo para me descobrir um pouco. E, assim, agradecer pela oportunidade da gente tá discutindo, né? Eu tô me propondo uma formação em abordagem centrada na pessoa nesse momento, no formato online. Tem sido uma proposta muito boa, muito interessante, né? Inclusive, digo a vocês, fiquem atentos, porque é excelente. Né? Brevemente, acredito que a instituição vai estar abrindo novas turmas. Certo? Então, assim, agradecer pela oportunidade. Também já venho acompanhando um pouco o trabalho do Hernando lá no ACP Cariri. Acho muito interessante e pertinente as discussões, né, as reflexões que são propostas. E dizer para vocês que hoje que foi interessante pelo fato da gente ter conseguido ser sucinto e, ao mesmo tempo, abarcar o assunto de uma maneira leve, que não ficou pesado, ficou fácil de entender, né? Vou fazer igual o José, eu também costumo falar muito, então, quando eu estiver falando muito, pode abrir o microfone e dizer stop, e tá tudo tranquilo. Gente, muito bom. Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, nesse período, é, tipo, parar para... Eu acho que eu já venho trabalhando com um ano na CP, né? Então, mas só que ao mesmo tempo foi só na pandemia que eu pude... Agora eu tô, tipo, me deparando para ver textos, para ver livros, eu tô tendo tempo para isso. Tá sendo tão gostoso, assim, aprender. Cada roda que a gente passa é uma aprendizagem nova, cada grupo que a gente abre é uma possibilidade nova, tanta coisa, e quanto mais a gente vai aprendendo, mais canais vão abrindo para a gente aprender, né? Eu acho isso bem bacana, eu acho uma das coisas que eu acho que a gente não pode falar de um presente na pandemia, porque obviamente é uma situação que está matando, ceifando muitas vidas, mas dentro disso, dessa situação toda, o que de bom essas aprendizagens que a gente está tendo, assim, esses encontros pelo meio do caminho, né? Acho muito importante, assim. Mário, é verdade. Eu também estou em prática clínica há 2 anos, né? Eu tenho 2 anos de formação e nesse percurso de 2 anos eu já consegui fazer pós. Nesse momento estou tentando pleitear uma vaga do mestrado e a Uhum. gente acaba não tendo tempo suficiente para se propor a essas leituras, porque aí outras prioridades e outros critérios vão surgindo na caminhada e a gente meio que se perde nesse processo. Poxa, eu tenho que sentar e ler sobre isso, eu tenho que sentar e tentar compreender mais sobre esse processo. Como você disse, a gente não pode dizer que é um presente, porque haja vista a circunstância um pouco, digamos que delicada, né? No entanto. Uhum. Mas a oportunidade é uma maneira da gente abrir uma via de discussão, um leque de possibilidade, para a gente conseguir se suscitar para isso. Poxa, o momento é esse, talvez a oportunidade seja essa, e abraçar isso, né? Abraçar a oportunidade. Tá. Sim. Eu também, assim, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje,
por estar aqui com a gente, por participar, por poder vir até aqui para a gente poder conversar sobre abordar a estrada na pessoa, que para mim é muito importante poder falar, ouvir outras perspectivas sobre o que se pensa na abordagem estrada na pessoa, até com diversas pessoas de diversos lugares do Brasil, que eu acho que tem por aqui, né? Apesar de eu estar no Ceará, mas eu sei que tem gente em vários lugares aqui. Enfim, aqui com a gente hoje. Pra gente terminar, eu queria só alguém que tá usando o computador bater só foto. Olha. A gente não tirou da outra vez, né? Vamos bater uma foto, gente? Abra a câmera de vocês, Bateu o por favor. retrato. Bota um retrato aí. Gente, eu só não vou abrir porque estou de camiseta, eu acho que não fica legal, não. Eu vou fechar aqui a gravação, tá? Gente, eu não